Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Bem, irmãos, quem achou diz amém. Amém. Vou estudar essa epístola pastoral, mas tem dia, parece que Satanás ele vai atormentar, né, irmãos? Mandar fogo dele em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é uma das cartas da prisão, da primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. O capítulo 1, versículo 1, peço toda a reverência, respeito, silêncio, se vocês sentirem glorificar, glorifique, mas o intuito principal essa noite é você aprender. Amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, aleluia. Senhor nosso Pai, aleluia. O Senhor que há toda a fonte de sabedoria, de ciência, magnitude, poder e graça. O Senhor que é Pai dos Espíritos e também é o Pai da eternidade e também é o Príncipe da paz. O Senhor que é o nosso rochedo, a nossa fortaleza, venha nos iluminar essa noite, nesta carta, nas entrelinhas desta carta que Paulo escreve à igreja que estava em Colossos. Pai, eu peço assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Localize, tomai assento, dê uma linda salva de palmas à palavra de Deus. Irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses é uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo. Eu vou fazer a introdução nessa carta essa noite. Eu quero que você amplie seus ouvidos e ouça. Quarta-feira que vem vou dar sequência a esse estudo. Quero que você traga caneta, Bíblia para trazer, irmãos. Bíblia serve para trazer, para você ler, acompanhar, meditar. Caderno para você fazer anotações. Paulo fala lá em Atos 17:11 que a igreja de Bereia, tudo que Paulo estava pregando, a igreja de Bereia conferia nas escrituras se era realmente aquilo. Era uma igreja zelosa pelas coisas de Deus. Seja um cristão bereiano. E a Bíblia vai dizer lá em Abacuque que quando Deus está falando, a Bíblia diz assim, cale-se diante do Senhor toda a terra. Eu gosto quando estou pregando, estou ensinando, eu gosto de reverência. Se o crente entender a palavra e glorificar, amém por isso. Mas se ele não glorificar, que ele entenda e guarde na tábua do seu coração, que está sendo explanado e ensinado. Pois bem, amados, essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Segundo Arren Wisberg, chega a dizer que alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Colossenses seja a epístola mais profunda que Paulo escreveu. A mensagem de Colossenses é desesperadamente necessária para a igreja contemporânea. Pois bem, vivemos num mundo e num tempo de tolerância com o erro e de intolerância com a verdade.
ao mesmo tempo em que as heresias se aninham confortavelmente na igreja, embalada nos braços da tolerância e do sincretismo religioso, a verdade é atacada com rigor excessivo. Mais do que nunca, estudar Colossenses é oportuno e necessário. Uma vez que testemunhamos um ressurgimento vigoroso de obras insolentes atacando o nosso bendito Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, não foi Paulo que foi o fundador da igreja de Colossenses, irmãos, a igreja de Colossos. Por mais que Paulo escreve a carta aos Efésios, na sua primeira prisão em Roma, Paulo escreve a carta aos Efésios de dentro da prisão, na sua primeira prisão em Roma. Escreve também a carta aos Filipenses. Escreve a carta aos Colossenses na sua primeira prisão em Roma. E também escreve a sua carta a Filemão. Dos 27 livros do Novo Testamento, dos 260 capítulos, 7.958 versículos, 8 cartas são escritas para combater a heresia da época, que era o gnosticismo, uma mistura de filosofia com o judaísmo. Paulo, dessas 8 cartas, Paulo escreve quase 5 delas para combater o gnosticismo. João, o apóstolo João, que tem o evangelho pelo seu nome, escreve 3 cartas, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. João escreve 3 cartas refutando o gnosticismo, e Judas escreve uma carta refutando o gnosticismo. Essa seita estava como uma praga que vem sobre uma lavoura, uma roça. Essa seita do gnosticismo estava destruindo os cristãos. E mesmo Paulo não tendo condições de estar pessoalmente, porque ele estava preso na sua primeira prisão na cidade de Roma, mesmo ele não tendo condições de estar pessoalmente, mas quando Tíquico chega a visitá-lo na prisão em Roma, ele escreve uma carta pastoral para orientar essa igreja, que estava sendo combatida pelas heresias. Homens pervertidos, réprobos quanto à fé, como empáfia, em arrogância, drapejam as suas bandeiras e disparam as suas armas de grosso calibre, tentando desacreditar e até ridicularizar o nascimento virginal de Cristo, sua morte vicária, sua ressurreição corporal e sua santidade imaculada. A doutrina de Cristo sempre agitou o inferno e muitos opositores têm se levantado contra ela. Porém, todo aquele que se levanta contra o Filho de Deus será reduzido a pó. Amém, irmãos? Todo aquele que se levanta contra o Filho de Deus será reduzido a pó, pois ninguém pode lutar contra o Eterno e prevalecer. Essa carta é uma resposta a esses críticos de plantão que estavam tentando desacreditar do nascimento virginal de Jesus Cristo. A igreja vive num mundo hostil. Muitas vezes ela é influenciada, até seduzida pela cultura secular que a circunda. Filosofia anticristã surge todos os dias, com
conspirando contra o cristianismo. Homens arrogantes, arrotando uma falácia de sapiência. Você sabe o que é sapiência? Arrotando uma falácia de sabedoria. Escarnece das Sagradas Escrituras e rotula os cristãos de pré-históricos, dizendo: vocês acreditam na Bíblia? Vocês são atrasados, vocês são pré-históricos. Irmãos, eles estão equivocados. Nós não somos pré-históricos, não, porque acreditamos na palavra de Deus. Teve um cristão que foi cristão, hoje ele é ateu. Eu não vou citar porque esse vídeo será posto no meu canal no YouTube, o semeador PB Jorge Andrade, então não vou citar o nome dele. Mas numa pesquisa exegética e hermenêutica, ele descobriu 15 mil erros na Bíblia, segundo ele, irmãos. Muita gente soberba, arrogante, tentando desacreditar nas Escrituras e na palavra de Deus, com aparência de sabedoria, aparência de conhecimento. Eles tentam reduzir as Escrituras a nada, a pó, mas eles não prevalecerão. Porque no Salmo 119:89 diz: para sempre, ó Senhor, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Glória a Deus, aleluia. Em Lucas 21, versículo 33, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Glória a Deus. Em Malaquias 3:6 diz as Sagradas Escrituras: eu, Senhor, não minto, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. É Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem crê na palavra de Deus. Glória a Deus. Olha que interessante, irmãos. Constantemente os inimigos da fé evangélica fazem troar a sua voz arrogante, dizendo que agora descobriram um fato novo que irá desacreditar a palavra de Deus. Ela, porém, diga comigo, ela, a palavra de Deus, diga a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela marcha, resoluta e sobranceira, vitoriosa, impávida contra todos esses ataques. Você perdeu o momento de glorificar nesse momento. A Bíblia tem saído vitoriosa dos ataques mais perversos, das fogueiras mais intolerantes. A voz dos críticos se cala. Suas obras cobrem-se de poeira, mas a palavra de Deus prospera gloriosamente. Na verdade, a Bíblia é a bigorna de Deus, que tem quebrado todos os martelos dos críticos. Como a igreja deve se posicionar nesse mundo tão virulento? Como enfrentar as antigas e novas heresias que surgem no mercado da fé? Como dar resposta aos lobos com dentes afiados, aos lobos disfarçados de peles de cordeiro? O estudo dessa carta nos oferece resposta. Estou convencido de que essa carta é absolutamente pertinente e necessária para a igreja contemporânea por algumas razões. Aleluia, Deus. Primeira razão, porque Paulo escreve essa carta. Aleluia. Diga comigo, porque a doutrina de Cristo tem sido atacada ao longo dos séculos. Eu fico pasmo, pastor Ademir. Eu fico intolerante quando eu vejo heresias combatendo a fé cristã, e as pessoas se calam e dizem assim: eu quero evitar de debater. Capítulo 8 de João é um debate de Jesus com os fariseus.
São 70 versículos. Atos 17, versículo 2, Paulo estava todos os sábados na sinagoga debatendo com os doutores da lei. Atos capítulo 7, capítulo 6, é um debate de Estevão, que ele debate até a morte. Mesmo sendo apedrejado, ele não nega a sua fé diante dos fariseus, dos saduceus e das heresias também da época. Deus precisa de homens e mulheres corajosos, valentes, Glórias a Deus. que defendam a sua fé. Claro que o coronavírus é uma pandemia que você tem que se precaver e se cuidar, porque ela se propaga muito fácil com a aglomeração, eu concordo. Mas eu não sei não, pastor Ademir, olhe para mim. Se viesse uma perseguição que os crentes tivessem que deixar de congregar, muitos deixariam. Tem medo de manifestar a sua fé. Ei, aprenda uma coisa: templo você edifica a fé. Fora do templo você manifesta a sua fé. Aleluia, Jesus. Porque a doutrina de Cristo tem sido atacada ao longo dos séculos. Irmãos, às vezes a gente quer fazer média, a gente quer dar colherzinha de chá, mas tem problema isso. Não, eu combato. Se eu ver heresia, mentira, coisas que não estão na Bíblia, eu combato mesmo. Pode me chamar de crítico, de chato, mas Deus me chamou para levantar o baluarte do Evangelho. Deus me deu espada e escudo para combater mesmo, irmãos. Amém? Agora, quem é massa de manobra vai que nem piolho, vai de cabeça em cabeça, tudo que os outros falam aceita. Agora, quem conhece a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Deuteronômio 32:4 diz que Deus é a verdade. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai se não for por mim. João 14:16, Jesus disse: o Espírito é a verdade. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Timóteo 3:15 diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então temos que estar a favor da verdade. Aleluia a Deus. Já com o ensinamento. Segundo aos Coríntios 13:8, Paulo disse: não temos nada contra a verdade, senão a favor da verdade. O único que eu sei que é pai da mentira, a única paternidade que a Bíblia atribui a Satanás é a mentira. Ele é homicida e pai da mentira, e peca desde o princípio e não se firma na verdade, porque não há verdade nele. E quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Os primeiros séculos da era cristã, muitos e acirrados debates foram feitos em torno da doutrina de Cristo, por acreditarem que a matéria era essencialmente má. Repita comigo: por acreditarem que a matéria era essencialmente má. Diga comigo: os gnósticos era a seita da época. 8 cartas escritas no Novo Testamento para combater essa seita. Os gnósticos diziam: se Jesus Cristo é Deus, não pode ser humano. Olha, negando a humanidade de Cristo. Quem nega a divindade de Cristo comete heresia. Quem nega a humanidade de Cristo também comete heresia. Olha que interessante. Por acreditarem que a matéria era essencialmente má, os gnósticos diziam: se Jesus Cristo é Deus, não pode ser humano. Se ele é humano, não pode ser Deus. O arianismo era outra seita. O arianismo pregava que Jesus não era coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Hoje a doutrina de Cristo está sendo bombardeada com rigor desmensurado.
Livros e mais livros são despejados no mercado literário, tentando desacreditar o bendito Filho de Deus. Uns negam a sua divindade, outros negam a sua humanidade. Há aqueles que atacam a sua impecabilidade. E tem gente que fala assim, não, mas tem seitas hoje em dia, pastor Jorge? Tem. Segundo os pesquisadores, existem 38 mil religiões. 3 monoteístas: cristianismo, islamismo e judaísmo. Diga comigo, 3 religiões monoteístas. O que é uma religião monoteísta? Que crê no único e verdadeiro Deus. O resto são 38.956 seitas e heresias que existem no mundo. Esse é o inimigo que vem à noite e semeou o joio no meio do trigo. Deus poderoso, aleluia. Isso é difícil pregar. Você tenta ganhar alma, é tão difícil. A pessoa está com a mente cheia de lixo, de podridão. Não lixo físico, mas lixo espiritual, de heresias, de mentiras, de filosofias humanas. É difícil. Mas, irmão, uma vez conhecendo a verdade liberta, a verdade transforma. Aleluia. Aleluia a Deus. Mas tem gente, pastor Ademir, Jesus disse que eles não vêm para a verdade. Eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. É verdade ou não é, irmãos? Tem gente que vai ficar rouco de pregar, mas ele não vai querer vir para a verdade, porque para que as suas obras não sejam reprovadas. Agora imagine o cuidado, o zelo desse apóstolo, preso, sabendo que iria ser condenado à morte, à decapitação, ele mesmo assim, não estando presente fisicamente, mas como Paulo disse, não estou presente fisicamente, mas em espírito eu estou convosco. E ele se preocupava com a situação espiritual da igreja. Louvado seja Deus. Outros lobos, cães, como disse Isaías, vossos pastores são cães gulosos, nada sabem, só se preocupa com a lã e com a gordura das ovelhas, com dízimo, com oferta, com o que o povo pode dar, mas não tem preocupação com as almas. Deus. Ontem na meia-noite eu estava respondendo um rapaz que ia para um monte, que orava, que buscava, da Igreja de Deus Amor. Está desviado, está nas drogas, atolado nas drogas. Ele falou: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: que eu posso falar para você? Lembra-se do filho pródigo. O pai não foi atrás dele, o pai não mandou um empregado atrás dele, mas ele caiu em si quando gastou todo o dinheiro com prostituta e com amigos. Peguei contra o céu e peguei perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Eu falei: meu amigo, se arrependa. Apocalipse 2:5 diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Aleluia, Deus. Se tiver arrependimento, irmão, não tem, não adianta. Eu falei: eu não posso fazer mágica, meu filho. Interceder essa noite, a hora que eu for me deitar, eu vou orar e vou apresentar você. Agora, a primeira atitude que tem que tomar é você. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que quer dizer com isso, pastor? Falando de gnosticismo, falando de seita e falando disso, eu quero dizer que muitos pastores não estão preocupados com as ovelhas, muitos pastores não estão preocupados com as almas, mas estão preocupados com o próprio inimigo. Verdade ou não é, irmãos? Aleluia, Deus. Mas a Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Louvado seja Deus. E que a obra de cada um, em teu nome preguei, em teu nome eu ensinei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome profetizei,
Em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. Ele dirá: sim, eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Sabe que você ouvir da boca de Jesus: eu nunca te conheci, mas eu levantei igreja, registrei ministério, eu ganhei almas, batizei, discipulei, eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz paralítico andar, cego enxergar, defunto ressuscitar, porque o dono de maravilha faz isso. Eu profetizei, eu profetizei, eu caí por terra em teu nome. Ele vai dizer assim: eu nunca vos conheci. 1 Timóteo 4:1, a Bíblia diz assim: o Espírito expressamente diz, ali é o Espírito Santo, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. A palavra apostatar aqui é abandono da fé. O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tem muita gente dando ouvido à doutrina de demônios. Tanto tempo na igreja, mas não tem mudança de vida. Porque, irmão, essa doutrina aqui é a boa semente. Aonde a terra que ela cair, a terra na Bíblia representa o coração. A terra que ela cair, vai dar fruto, 30, 60 e 100. Agora, se for uma semente híbrida, semente de demônio, doutrina de demônio, pode ter certeza que não vai dar fruto nenhum. Mas se o teu coração for bom e a boa semente for plantada nele, tenha certeza que vai germinar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diga comigo, por que a doutrina da criação tem sido atacada com grande virulência? Virulência. Aleluia. Olha que interessante, Paulo ainda falando. A carta de Paulo aos Colossenses acentua a verdade primária do cristianismo. Vale glória a Deus por isso. Aleluia. De que o universo não é resultado de uma geração espontânea, nem de uma explosão cósmica, muito mesmo de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Quem já ouviu essa tese aí? Né? Eles acham uma caverna lá com alguns escritos, eles dizem assim, eu até rio disso aí, sangue de Jesus tem poder, né? Eles olham lá e dizem assim, isso aqui tem bilhões e bilhões de anos. Já viu isso, pastor Ademir? Você viu lá o calendário do marido do senhor? Calendário hebraico, nós estamos no ano 5.780, segundo o calendário hebraico que vem de Adão para cá. Da onde os caras tiram essa ideia de bilhões e bilhões e bilhões de anos, irmãos? Da onde eles tiram isso aí? Que tudo nasceu de uma explosão cósmica. Aí eu pergunto, o planeta Terra, pastor Ademir, gira 110 mil quilômetros nessa galáxia. O Sol, uma estrela velha alaranjada que gira 68 mil quilômetros. Quem que deu movimento a tudo isso? Glória a Deus. Quem que deu movimento a tudo isso, irmãos? Aleluia. O homem veio do macaco. Daí eu pergunto assim, mas o macaco vem da onde? O macaco vem das aves. As aves vêm da onde? A ave veio do peixe. O peixe vem da onde? O peixe vem da bactéria. A bactéria vem da onde? Para dar tudo em Deus, meu amigo. Não adianta inventar desculpa. Eu creio que Deus formou um boneco de barro, insuflou dentro da narina do primeiro homem Adão o fôlego de vida e tornou-se alma vivente. Amém. Eu creio. Bíblia. Eu creio, Jesus. Louvado seja Deus. Esse macaco que seja. Aleluia. Se coloque em pé, irmãos. Vamos encerrar por aqui. Quem está gostando desse estudo aqui? Amém, Jesus. Quem está junto conosco quarta-feira que vem, em nome de Jesus? Amém? Vamos se aprofundar na Bíblia, irmãos? Chá de balela, né? Vamos se aprofundar na palavra de Deus. Pastor Ademir, dando a bênção apostólica, fazendo oração final. Glória a Deus.